A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvinte! Meu nome é Arthur Zalewska e este programa é a segunda parte de um especial sobre Jorge Amado, um dos maiores romancistas do Brasil. Eu sou o Marcos Hermanson e vou fazer um breve resumo do que falamos sobre Jorge Amado no primeiro programa, caso você não tenha ouvido. Jorge Amado nasceu na Bahia em 1912, começou a escrever durante a adolescência e em 1931 publicou seu primeiro livro, País do Carnaval. No último episódio, falamos sobre os romances de 30, que incluem também Cacau, Suor, Jubiabá, Mar Morto e Capitães da Areia. Assim como no programa anterior, hoje contaremos com a contribuição de Roberto Amado, sobrinho de Jorge, e Josélia Aguiar, que escreveu a biografia do autor publicada em 2018. Os dois foram entrevistados por mim e pelos repórteres Vitor Mattioli e Natália Silva. Para se acostumar com a voz dos dois, que vão aparecer de vez em quando por aqui, ouça Josélia falar sobre quem era Jorge Amado. Nos passeios, assim, sabe, o grupo de amigos saía passeando nos lugares onde a gente visitava, o Jorge Amado estava sempre lá na frente. Ele dizia, o torpedinho está lá na frente, porque ele era, digamos, agoniado, né? Ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Baiano avexado, né? Como se diz, né? Esse é o Jorge Amado. Agora ouça Roberto Amado falando um pouco sobre o seu tio. Eu voltar a me conciliar com ele, escrever sobre ele, me fez ter uma dimensão muito ampla, retomar uma dimensão muito ampla do que ele significou para mim como tio, né? Inclusive quando ele morreu eu mandei uma carta para a tia Zélia explicando para ela que assim, antes do escritor era meu tio, porque ele era um tio muito bom, sabe aquele tio 10. Depois é que ele virou um escritor, né? Continuando a história por onde paramos no último episódio, em meados dos anos 30, Jorge fez uma longa viagem pela América Latina e pelos Estados Unidos. No caminho, escreveu Capitães da Areia, que seria publicado em 1937. Na volta, Jorge acaba sendo preso. Getúlio Vargas estava no poder. O Estado Novo havia sido proclamado e as liberdades políticas tinham ido para o espaço. Em Salvador, onde se passa Capitães da Areia, mais de 1.000 exemplares do livro foram queimados em praça pública pela polícia do regime. Nessa época, só para você não se perder no tempo, Jorge tinha 25 anos. Em 1938, ele sai da cadeia e muda do Rio, onde vivia desde o começo dos anos 30, para São Paulo. Ele divide apartamento com o cronista Rubem Braga por um tempo, mas logo volta para o Rio, e como o Estado Novo continuava em vigor, Jorge se exila no Uruguai e na Argentina, entre 1941 e 1942. Foi nessa época que ele escreveu a biografia de Luiz Carlos Prestes, chamada O Cavaleiro da Esperança. O livro, obviamente, foi proibido no Brasil, e quando Jorge volta para o país, é detido pela terceira vez, agora em prisão domiciliar. Em 1943, depois de 6 anos de proibição às suas obras, Jorge escreve e publica Terras do Sem Fim, que descreve o período de formação da zona cacaueira do sul da Bahia, no começo do século XX. É nesse livro que está o texto Era uma vez 3 irmãs, que o pai do Roberto leu para ele diversas vezes ao longo da vida. Agora você vai ouvir Era uma vez 3 irmãs, na voz de Roberto Amado. Era uma vez 3 irmãs, Maria, Lúcia, Violeta, unidas nas correrias, unidas nas gargalhadas. Lúcia, a das negras tranças, Violeta, a dos olhos mortos, Maria, a mais moça das 3. Era uma vez 3 irmãs unidas no seu destino. Cortaram as tranças de Lúcia, cresceram seus seios redondos, suas coxas como colunas, morenas, cor de canela. Veio o patrão e a levou. Leito de cedro e penas, travesseiro, cobertores. Era uma vez 3 irmãs. Violeta abriu os olhos, seus seios eram pontudos, grandes nádegas em flor, ondas no caminhar. Veio o feitor e a levou. Cama de ferro e de crina, lençóis e a Virgem Maria. Era uma vez 3 irmãs. Maria, a mais moça das 3, de seios bem pequeninos, de ventre liso e macio. Veio o patrão, não a quis. Veio o feitor, não a levou. Por último veio Pedro, trabalhador da fazenda. Cama de couro, de vaca, sem lençol, sem cobertor, nem de cedro, nem de penas. Maria com seu amor. Era uma vez 3 irmãs, Maria, Lúcia e Violeta.
unidas nas gargalhadas, unidas nas correrias. Lúcia com seu patrão, Violeta com seu feitor e Maria com seu amor. Eram uma vez 3 irmãs diversas no seu destino. Cresceram as tranças de Lúcia, caíram seus seios redondos, suas coxas como colunas marcadas de roxas marcas. Num alto pela estrada, cadê o patrão que se foi? Levou a cama de cedro, travesseiros, cobertores. Eram uma vez 3 irmãs. Fechou os olhos Violeta com medo de olhar em torno, seus seios bambos de pele, um filho para amamentar. No seu cavalo alazão, o feitor partiu um dia, nunca mais há de voltar. Cama de Ferro se foi. Era uma vez 3 irmãs. Maria, a mais moça das 3, foi com seu homem para o campo, para as plantações de cacau. Voltou do campo, era a mais velha das 3. Pedro partiu um dia, não era patrão nem feitor. Partiu num pobre caixão, deixou a cama de couro e Maria sem seu amor. Era uma vez 3 irmãs. Cadê as tranças de Lúcia, os seios de Violeta? Cadê o amor de Maria? Era uma vez 3 irmãs numa casa de putas pobres, unidas no sofrimento, unidas no desespero, Maria, Lúcia e Violeta, unidas no seu destino. Em 1944, depois de 11 anos de casamento, Jorge Amado se divorcia de Matilde. Um ano depois, durante um evento aqui em São Paulo, conhece Zélia Gattai, com quem ficaria junto até o final da vida. Zélia também foi uma grande escritora e sucessora de Jorge Amado na cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Aliás, é engraçado pensar que o nome da biógrafa do autor, Josélia, é uma união entre Jorge e Zélia, mas ela não é filha deles não, viu? Em 1945, Jorge Amado é eleito deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro para compor a Assembleia Constituinte. Sua relação com as religiões de matriz africana, historicamente perseguidas no Brasil, o inspirou a criar a Lei de Liberdade Religiosa, que foi aprovada e vigora até hoje. Roberto Amado conta um pouco sobre o que Jorge achou da vida de político. Ele foi deputado contra a vontade. O partido obrigou, ele combinou com o partido que ele seria 3 meses só e passaria a ser a vaga para o suplente. Mas acho que ele gostou, porque ele ficou 2 anos e saiu chutado do Brasil, então ele gostou, sim. Jorge Amado pode até ter gostado de ser deputado, mas logo seu partido foi colocado na ilegalidade. O mandato do autor foi cassado e em 1948 ele partiu para mais um exílio, agora na Europa. Um pouco antes disso, em 1947, o primeiro filho dele com Zélia havia nascido. O menino ganhou o nome do avô de Jorge, João Amado. Nesse áudio da Fundação Casa de Jorge Amado, Zélia e Jorge conversam sobre o exílio. Jorge foi expulso do parlamento, ele era deputado. Ele e toda a bancada comunista. E começaram as perseguições. Então ele foi obrigado a sair do Brasil antes que fosse preso mais uma vez. E eu fiquei com a criança recém-nascida. 4 meses, né? Não, ele não tinha 4, ele tinha 4 quando eu viajei. É isso que eu digo, você ficou com ele 4 meses. Fiquei até os 4 meses do menino, e aí eu viajei sozinha com essa criança no colo para uma Europa que tinha sofrido uma guerra, estava tudo destruído. Fui encontrar com Jorge na Europa. E esse menino, que hoje tem 50 anos, foi o meu companheirinho em toda a viagem e foi difícil. E Paloma nasceu durante o exílio, na Tchecoslováquia. Então a situação estava um pouco difícil para a gente, porque Jorge não tinha dinheiro. Os livros dele aqui eram proibidos, né? Proibido. Não oficialmente, mas se uma pessoa fosse presa e tivesse livro do Jorge, era marcado imediatamente, aí está com o livro do comunista. E os editores tinham medo de publicar e de aprender em edição. Acontece isso. Então quase não tinha dinheiro, o pai dele que dava um pouquinho, assim, de vez em quando. Como a Zélia disse, a segunda filha deles nasceu na Tchecoslováquia. Mas antes de ir para lá, a família ficou um tempo em Paris. E daí ele foi expulso de Paris.
por incrível que pareça, porque a França estava alinhada aos aliados e ele era um representante soviético, né, do Partido Comunista Soviético. E ele foi expulso, ele e Pablo Neruda foram expulsos de Paris. Eles eram muito amigos. E ele sai de Paris e vai para onde? Nessa época, sai de Paris, ele vai para a Tchecoslováquia, né, antiga Tchecoslováquia, e aí ele vai para um lugar chamado Castelo dos Escritores. A Tchecoslováquia pegavam os escritores excluídos, exilados, colocava tudo nesse castelo. Nesse castelo ele escreve Subterrâneos da Liberdade. Ele tinha um amigo muito próximo, o André Londo. A mulher do André Londo vai para esse castelo. O André Londo foi preso. Ele era um cara que participou da resistência, da Revolução Espanhola, um cara importante. O André Londo foi preso pelos russos, pelos soviéticos. Foi preso e torturado barbaramente durante 2 anos. Então é através da mulher dele, do André Londo, que ele sabe dessas barbaridades do regime soviético. E aí ele começa a desmanchar esse endeusamento do regime soviético. Ele ganha o prêmio Stalin, é o primeiro a ganhar o prêmio Stalin. Então ele vai para a Rússia, para a União Soviética na época. O prêmio Stalin era a resposta ao prêmio Nobel. Aí ele vai lá, recebe o prêmio, e aí vai para a China, e aí volta para o Brasil. No Brasil, essa é interessante porque ele escreve um livro quando estava fora, chamado O Mundo da Paz, que é um livro encomendado pelo Partido Comunista Russo Soviético, que é de pura propaganda do comunismo, e especificamente na Romênia. Esse livro, chamado O Mundo da Paz, ele é renegado, não faz parte da bibliografia, que ele pede para sair fora da bibliografia. Mas não saiu, né? Estou aqui falando, né? Tem para vender, sei lá. Enquanto Jorge estava fora do país, sua primeira filha morre. Eulália desenvolveu uma doença autoimune e morreu nos braços de Joelson, o pai de Roberto, que era médico. A experiência no exílio e as denúncias feitas por Nikita Khrushchev contra Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética fazem com que Jorge Amado se desligue do partido. Em uma entrevista ao programa Vox Populi da TV Cultura, Jorge fala sobre ideologia. Você sabe, fui um militante político partidário durante muitos anos. Naquele tempo eu pensava pela cabeça dos outros, porque eu achava, por exemplo, que esse papel era branco. Mas havia uma reunião de partido e tal, dizendo, não, esse papel não é branco, é amarelo. Eu, com um sentimento de disciplina partidária, saía pelo mundo afora dizendo que esse papel era amarelo, apesar de que eu achava que esse papel era branco. Hoje não. De há muito tempo para agora, e por isso mesmo que eu sou tão patrulhado, né? Eu digo o que eu penso. E não o que os outros pensam. E tem dado certo. Tem dado certo. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com isso. Nessa época, por volta do final da década de 50, o posicionamento político de Jorge começa a ficar em segundo plano nas obras. Continua presente, é claro, mas o autor abre espaço para o humor, a sensualidade e a miscigenação. Em 1958, publica Gabriela Cravo e Canela, que vira um grande sucesso. No ano seguinte, Jorge ganha os prêmios Jabuti e Machado de Assis pelo livro. Em 61, o autor é eleito para a Academia Brasileira de Letras, muito por conta do sucesso de Gabriela, que foi seu livro mais traduzido. Ele só consegue ser escritor em tempo integral, assim, ter uma vida de escritor de verdade, depois do sucesso do Gabriela. Assim. Você percebe claramente que ele vai assim, deixando de fazer coisas com muita intensidade, né? Eventualmente, uma revista Playboy convida ele a fazer um texto, numa edição, aí acontece, a revista Senhor, né? A Playboy já no finalzinho, né? Mas aquela necessidade de ficar produzindo o tempo inteiro já não existe mais, né? A partir do sucesso dele, do Gabriela. O livro foi transformado em novela em 1975 pela TV Globo. A sertaneja Gabriela foi interpretada por Sônia Braga. Antes disso, Gabriela já havia sido exibida na TV em uma novela da TV Tupi, lançada em 61. Em 2012, a TV Globo adapta a obra mais uma vez e escolhe Juliana Paz como protagonista. Na época da publicação do livro, Jorge começa a ser acusado de retratar mulheres de maneira sexualizada e objetificada. Eu acho assim que a leitura que se faz é de que o Jorge Amado erotizava as mulheres, né?
Ao mesmo tempo, se você pensar que ele está, de alguma maneira, combatendo uma certa convenção, que é muito imposta também pelo catolicismo, quer dizer, de uma certa conduta, né, social, e que ele, entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras, está do lado das religiões afro-brasileiras, né? Eu acho, assim, me parece muito mais, às vezes, surpreendente pensar no Jorge Amado como alguém que, ainda que não deliberadamente está construindo personagens mulheres que são protagonistas, né? Me surpreende muito mais do que pensar que ele era exatamente machista, porque muita gente só viu também as novelas, né? Então, o que acontece? Existe uma caricatura, né? Então, por exemplo, aquela famosa cena do telhado, da Gabriela que sobe o telhado, que todo mundo fala, a cena da Gabriela, aquela cena não existe. Então, assim, até que ponto quem adaptou, quem fez novas leituras para o audiovisual, não explorou um pouco mais, quer dizer, dentro de um cenário, de uma mentalidade, obviamente, patriarcal, machista, era interessante ter uma figura como a Sônia Braga nos filmes seminua, entendeu? Jorge via as adaptações como novas obras e por isso não dava muito palpite no que outros autores criavam a partir de seus livros. Ele dizia o seguinte, que uma vez que ele cedia os direitos, vendia os direitos, enfim, que aquela obra era uma obra de outra pessoa. E, muito provavelmente, essa postura ajudou muito que os livros dele fossem traduzidos, adaptados, né? Porque ele era um autor que dava liberdade para isso. Se ele criasse mais problemas, se ele fizesse mais exigências, talvez a coisa ficasse mais atravancada. Então, o que eu percebi é que ele não gostava muito das adaptações. Ele não gostava das caricaturas. Ele não gostava. Jorge escreveria ainda outros 3 romances protagonizados por mulheres fortes, sensuais e contestadoras. Em 1966, lançou Dona Flor e seus 2 maridos. Em 72, publica Teresa Batista, Cansada de Guerra, e em 1977, Tieta do Agreste. Nesse meio tempo, seu interesse por religiões afro-brasileiras só cresceu, e em 1959, Jorge recebe um dos mais altos títulos do candomblé, o de Obá Arolu do Axé Opô Afonjá. Apesar disso, Jorge não era um cara religioso. Josélia conta como ele justificava essa sua relação com a religião afro-brasileira. E tem uma frase do Pedro Arcanjo, que era uma frase que o Jorge Amado dizia, ou seja, o Pedro Arcanjo também é ele, é uma espécie de alter ego dele, e que depois virou música do Caetano, né? Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, né? Ele dizia que ele acreditava em milagres do povo. Eu penso assim no Jorge Amado como uma figura humanista nesse sentido, de não dar ao divino o poder sobre a vida dos homens. Na verdade, são os homens, né? E por que as religiões afro-brasileiras seriam exceção no entendimento dele, né? E a explicação que ele dava é que ele via essas religiões como formas de resistência cultural e política. Então, ele dá declarações, isso, que as religiões afro-brasileiras não massacravam as pessoas e que as outras religiões massacravam. Então, é bem interessante isso, assim, quer dizer, ele via como uma resistência cultural e política, e eu acho que, intimamente, devia ser para ele uma coisa extremamente lúdica, né? Você imaginar que Iemanjá pode se vingar de você, ou que Exu vai entrar, vai fazer uma atrapalhada para poder fazer uma graça, tá? Quer dizer, uma coisa que tem uma dimensão, acho que ficcional muito grande. Tinha uma outra frase de Pedro Arcanjo, personagem de Tenda dos Milagres, lançado em 69, que Jorge gostava de repetir. Tenda dos Milagres tem um personagem que chama Pedro Arcanjo, que fala que é materialista tal, e é ligado ao candomblé. E tem uma frase dele que o tio Jorge repetia muito, que é assim: o meu materialismo não me limita. E, na verdade, ele não tinha a menor devoção ao candomblé. Ele não tinha nada, ele não fazia nenhum ritual, não tinha nada. Ele admirava muito. 1969, Brasil, América Latina. Peraí, não era só o sucesso de Jorge Amado que estava acontecendo. O país vivia o período mais duro da ditadura militar, que começou em 64
e terminou apenas em 1985. Dessa vez, Jorge Amado não foi preso. Sua fama e seus amigos espalhados por todo o espectro político não deixaram, mas o autor não deixou de dizer o que pensava. Ele se mostrou o tempo todo contrário à ditadura. Só que o que eu percebo é o seguinte, ele não era mais uma pessoa que estava na linha de frente, como ele esteve no Estado Novo. Ele tem uma atuação muito maior, mais de bastidores mesmo, né? E ele não era uma pessoa que, por exemplo, acreditou na luta armada, né? Ele considerava um erro, né? Embora ele tivesse profundo respeito, por exemplo, pela figura do Marighella. Mas voltando ao sucesso de Jorge, com o dinheiro que ele recebeu depois de vender Gabriela para adaptações, Jorge comprou um terreno em Salvador e construiu a famosa Casa do Rio Vermelho, que ficava no bairro de mesmo nome. O lugar virou uma espécie de centro cultural, por abrigar o acervo de arte que Jorge e Zélia tinham construído ao longo dos anos e, claro, por ser um local de encontro do casal com todos os seus amigos. Ele tinha essa coisa, sabe, que é inegável, que é assim, os meus amigos são meus amigos, sabe? Sabe o reinado, um rei, assim, que tem um monte de amigos, de todos os tipos, de todas as tendências, e faz média com todo mundo. Ele fazia isso mesmo, pô, fazia... E todo mundo fazia com ele, porque ele era uma celebridade, todo mundo ia beber da sabedoria dele, ou da fama dele. Né, existia essa coisa que é muito baiana também, né? Meio-dia almoçava com a figura, sei lá, um ícone da esquerda, da extrema esquerda. À noite ele ia no jantar na casa assim, do ícone da extrema direita. E as pessoas ficavam loucas. Como é que pode esse homem... O que é isso? É uma dualidade? Quer dizer, não me parece que a gente possa pensar nos termos de ele está fazendo uma coisa errada ou certa. É uma característica dele de convívio, né? Eu acho que é até uma grande lição de democracia, né? Ele dizia assim, bom, eu não posso achar que essa pessoa, por pensar diferente de mim, essa pessoa é má ou essa pessoa é meu inimigo. É uma coisa que a gente nunca aprendeu direito e hoje está piorando. Talvez Jorge tenha feito tantos amigos por saber fazer muito bem uma coisa necessária para se conectar com as pessoas. Assim como você, ouvinte. Jorge Amado escutava o que os outros tinham a dizer. Tem uma outra coisa interessante que eu queria contar dele, que é uma característica pessoal que ele carrega a vida inteira, né? Que ele era um ouvinte. Então, eu tive um único encontro com Jorge Amado, em que eu ia entrevistar ele, e ele me fez mais perguntas do que eu mesmo fiz para ele. Porque ele não queria responder, ficou de má vontade, não sei o que e tal. Quando eu desliguei o gravador, aí ele ficou me fazendo várias perguntas sobre o jornal onde eu trabalhava, sobre a linha política do jornal, sobre o que eu estava cobrindo. Então, assim, e conforme eu falava, né, dos bairros, não sei o que, eu vi da chuva que tinha acabado com um monte de bairros mais populares, tinha caído casa, tinha tido tragédia. Eu via que ele estava interessado em ouvir aquilo. Então, ele era muito ouvinte. E a própria Zélia comenta isso, das viagens que eles faziam, que ele ficava escutando, perguntando para taxista, perguntando para vendedor, entendeu? Ele era um jornalista. Ele era um jornalista, ele era um ouvinte, ele era uma pessoa que num grupo de amigos, ele escutava mais do que contava história. Ele não era aquele contador de história no sentido de, sabe, em torno dele as pessoas sentam para ouvir. Na verdade, ele tinha uns amigos que eram assim, tipo Calazans Neto, né, que contava piada, contava história, e ele era a plateia dessas pessoas, né? Em 1983, Jorge e Zélia passam a ficar um pouco em Salvador e um pouco em Paris. O Jorge usava a Cidade de Luz como um refúgio para escrever. Nessa época, ele escreve livros sobre o passado, como O Menino Grapiúna, com memórias de sua infância, e Tocaia Grande, que conta uma história que aconteceu antes dele nascer. E a partir de um determinado momento, a obra, ele não fala mais do presente, ele fala do passado. Eu sinto assim que ele tem um período de formação como escritor e ele escreve sobre o que aconteceu naquele período. Você vê que as histórias, conforme Gabriela, se em Cacau Só ele está falando do presente, a partir de Gabriela você percebe cada vez mais um recuo no tempo. Ele está falando de 2 décadas, 3 décadas antes. O que explica isso? Eu acho que tem a ver com isso, com ele como escritor, a formação dele como escritor, o contato que ele teve com as coisas, o contato direto, foi muito intenso nesse período. E a partir dos anos 50 e 60 ele vira um pouco um escritor que está no gabinete, quer dizer, mesmo viajando, mesmo conversando, ele é um escritor famoso, né?
Ele não está frequentando os puteiros como ele frequentava, ele já é um homem casado, com filhos, enfim. Ele não tem aquela experiência direta com as ruas que ele teve no passado. Em 1995, com 83 anos, Jorge Amado recebe o Prêmio Camões, uma das maiores honrarias da literatura de língua portuguesa, que já havia sido dada a João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vida Severina, e Raquel de Queiroz, uma grande amiga de Jorge. Depois dele, outros brasileiros também foram premiados, como Antônio Cândido, Lígia Fagundes Telles e, este ano, Chico Buarque. Aliás, houve essa história que o Chico contou em uma apresentação que fez no Sesc em 2008. Um aviso aos que ainda não leram Dona Flor e seus dois maridos. O áudio contém spoilers. Em 66, provavelmente, comecei a fazer shows por aí, tinha feito muito sucesso com a banda e tal, e fui fazer um show na Bahia. E fiz um show na Bahia. Dia seguinte, fui para o aeroporto, pegar o avião de volta para o Rio, e quando eu estou para embarcar, assim, alguém me chama, Chico Buarque. Eu olhei para trás, era o Jorge Amado. Eu falei, Jorge Amado, quase falei, não precisava. Jorge Amado. Ele falou, está indo para o Rio? Tô. Então carrega esse embrulho para mim, que tem alguém esperando no aeroporto. Do braço do Felizardo, do marido Felizardo, sorri mansa Dona Flor. Ah, essa mania de vadinho ir pela rua, ali tocar os peitos e os quadris, esvoaçando em torno dela como se fosse a brisa da manhã lavada de domingo, onde passei a Dona Flor, feliz de sua vida, satisfeita de seus dois amores. E aqui se dá por fim da história de Dona Flor e de seus dois maridos, descrita em seus detalhes, em seus mistérios, clara e obscura como a vida. Tudo isso aconteceu, acredite quem quiser. Passou-se na Bahia, onde essas e outras mágicas sucedem sem a ninguém causar espanto. Se duvidam, perguntem a Cardoso e Silva, e ele lhes dirá se é ou não verdade. Podem encontrá-lo no planeta Marte ou em qualquer esquina pobre da cidade. Salvador, abril de 66. Saravá. Em 1996, Jorge Amado sofre um edema pulmonar em Paris. Volta ao Brasil, faz uma angioplastia, mas sua saúde fica debilitada. No fim da vida, Jorge ficou parcialmente cego, o que o impedia de exercer seu ofício. Seu último livro publicado em vida foi A Descoberta da América pelos Turcos, lançado em 1992. O pós-fácio da obra foi feito por José Saramago, outro grande amigo de Jorge. O Marcos vai ler para você um pedaço de uma carta enviada por Jorge para Saramago e sua esposa Pilar, em 1994. Jorge fala sobre o prêmio Nobel que não foi dado a Saramago, mas a um autor japonês. Salvador, 13 de outubro de 1994. Queridos Pilar e José, ainda não será desta vez que iremos os quatro a Estocolmo festejar o Nobel de José. Um japonês nos atropelou. Mesmo assim, podemos fazer uma boa festa, em lugar do gelo de Estocolmo, o sol da Bahia. Pensamos estar aqui até os fins de fevereiro. Por que vocês não vêm festejar conosco? Todos aqui de casa, a começar por Zélia, juntam-se a mim num abraço afetuoso e saudoso para vocês dois com muito carinho. Vosso devoto, Jorge Amado. PS. Para dizer toda a verdade, devo convir que os $950 mil do Nobel cairiam muito bem no bolso de um romancista português ou brasileiro, pobre de marré-marré. Em 1998, Saramago venceria o Prêmio Nobel de Literatura e se tornaria o primeiro escritor em língua portuguesa a realizar o feito. Em 6 de agosto de 2001, Jorge Amado morre. Faltavam poucos dias para que ele completasse 89 anos. Seu corpo foi cremado e as cinzas enterradas junto às raízes de uma árvore que gostava muito. Na cerimônia, seu irmão Joelson leu o texto Era uma vez 3 irmãs, que você ouviu mais cedo na voz de Roberto Amado. Se você quiser saber mais sobre a vida de Jorge Amado, recomendamos o livro Navegação de Cabotagem, publicado em 1992, que reúne memórias do autor. E também, é claro, a biografia escrita por Josélia Aguiar, publicada no ano passado. Ouvinte, nosso especial sobre Jorge Amado fica por aqui. Agradecemos muito a contribuição de Roberto Amado e Josélia Aguiar, que tornaram esse programa possível ao dividir suas histórias e a história de Jorge conosco. Agradecemos também você, ouvinte, por dividir seu tempo conosco. A gravação desse especial foi feita na Escola de Comunicações e Artes da USP. A locução foi feita por mim, Marcos Hermanson e Arthur Zalewska. As entrevistas foram feitas por Marcos Hermanson, Natália Silva e Vitor Mattioli. A edição de som é de Natália Silva e Eduardo Nogueira. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.